Então, galera, tudo bom? Bora para mais uma aula de ciências. Como eu tinha falado com vocês, a aula de hoje vai ser específica para resolver questões, tá? Para que assim a gente possa ir compreendendo cada vez mais essa parte da química que é um pouquinho mais complexa realmente, tá? É uma parte da ciência que é um pouquinho mais complexa, mas nada muito difícil, muito impossível de se compreender. Então, bora lá. Olha só. Na última aula, a gente falou sobre equações químicas. E aí, para você entender o que é uma equação química, você tem que entender as partes de uma equação química. A equação química é uma representação, né, de um processo que está ocorrendo. E daí esse processo é chamado de reação química. Uma reação química é a união, né, basicamente, de dois ou mais elementos formando, né, um segundo ou um terceiro elemento, melhor falando, tá bom? Então, como assim? Se eu pego uma reação química para a formação de um bolo, por exemplo, foi o exemplo que eu dei. Eu vou precisar dos ingredientes para que assim eu possa juntar esses ingredientes, levar ao forno e daí fazer o bolo, que aí é o meu produto final. Então a equação química ela vai ter isso, ela vai ter os ingredientes iniciais que são chamados de reagentes, tá? E ela vai ter o produto final, que aí o nome é produto mesmo. Então, olha, a primeira questão ela falava o seguinte: com base na seguinte equação química, que é o alumínio mais o gás oxigênio, tá, se juntando para formar o que a gente chama de óxido de alumínio, tá bom? Óxido de alumínio. É o elemento alumínio, né? Dois átomos de alumínio mais três átomos de oxigênio. E daí ela pergunta, indique quem são primeiro os reagentes dessa reação. Então, o primeiro, né, o reagente, são aqueles ingredientes necessários para que ocorra a reação. Então, a gente vai indicar como sendo esse daqui, ó. Os reagentes são os que estão antes da seta, se assim vocês preferirem também indicar. Então, aquele que está antes da seta são os reagentes, os que estão depois da seta são chamados produtos. Então, alumínio mais gás oxigênio são reagentes. E o produto é o óxido de alumínio, tá? Que é o que está depois da seta. Então, os produtos são esses aqui. E por fim, ele vai pedir para balancear a equação. O que é balancear uma equação, basicamente? Quando você vai formar, né, uma reação química, você precisa das quantidades exatas de cada elemento. E ao final, não pode ter mais do que aquela quantidade. Por exemplo, no exemplo do bolo, se você colocou 3 ovos como componentes do bolo, ao final, né, lá naquela mistura que teve no final para fazer o bolo, não pode ter mais de 3 ovos, não pode ter 4 ovos, 5 ovos, se você só utilizou 3. Então, é a mesma coisa que a gente vai falar aqui, né, basicamente. Se você colocou um alumínio, aqui não pode do nada surgir 2, tá? Você vê aqui, ó, tem um alumínio só, né? Quando não tem número algum é porque significa 1. E aqui tem 2, tá? Se você colocou 2 oxigênio, não pode simplesmente do nada aqui surgir 3. Então, quando está dessa forma aqui a equação, a gente diz que a equação ela está não balanceada e ela precisa ser balanceada. Colocar as quantidades iguais de cada elemento, tanto dos reagentes como dos produtos. Nesse caso aqui, como é que a gente ia balancear a reação? O oxigênio ele tem 2 átomos deste lado aqui, dos reagentes, enquanto que deste lado aqui ele tem 3 átomos. O alumínio tem 2 desse lado e o alumínio tem 1 apenas desse lado. Então a gente vai ter que balancear ambos os lados. Como? Fazendo assim, ó. Para que a gente possa igualar o número de oxigênio, tá? Se de um lado tem 2, do outro tem 3, a gente vai ter que fazer um múltiplo deles dois. Então a gente vai colocar aqui desse lado 2 e aqui desse lado a gente vai colocar o que? 3. 3 vezes 2. No próximo vídeo eu explico.